O médico que abandonou o consultório na cidade grande para atender de graça numa vila sem estrada. Introdução. Paradoxo inicial. Ele estava sentado no chão de terra batida de um casebre, de jaleco surrado, com uma criança de 4 anos dormindo no colo, depois de uma crise de febre que havia durado horas, e estava chorando. Não de tristeza, de algo que não conseguia nomear ainda. Rafael Drummond havia atendido mais de 12.000 pacientes ao longo de 15 anos de carreira. Havia diagnosticado doenças raras que outros médicos não encontravam. Havia publicado artigos em revistas internacionais. Havia construído um consultório no 12º andar de um dos edifícios mais caros da cidade, com agenda lotada por 3 meses de antecedência e uma reputação que pacientes viajavam de outros estados para confirmar pessoalmente. E nunca havia chorado depois de uma consulta, não porque fosse insensível, porque nunca havia estado presente o suficiente para sentir o que havia para sentir. Naquele casebre de parede de adobe, sem ar-condicionado, sem computador, sem o protocolo cronometrado que havia seguido milhares de vezes, Rafael havia ficado 5 horas ao lado daquela criança. 5 horas ouvindo a respiração dela, ajustando a compressa, conversando com a mãe que não entendia os termos médicos, mas entendia o medo e que precisava de alguém que ficasse, não apenas de alguém que prescrevesse e fosse embora. Quando a febre cedeu e a criança finalmente dormiu no colo dele, algo dentro de Rafael cedeu junto. Para entender o que aquele homem estava fazendo num casebre de terra batida no meio de uma vila sem estrada, você precisa voltar no tempo. Precisa entender o que acontece com uma pessoa quando constrói durante 15 anos exatamente a vida que o mundo disse que devia construir. E um dia, acorda dentro dela sem reconhecê-la como sua. Rafael Drummond tinha 42 anos. Tinha tudo que o sucesso promete entregar. E tinha uma sensação que não saía por mais que tentasse ignorar. A sensação de que estava tratando de doenças sem tocar em ninguém. Essa é a história de um homem que precisou abandonar tudo que havia construído para descobrir por que havia construído. De uma mulher que escreveu 46 cartas sem desistir e que mudou uma vida sem nunca ter planejado mudar nada. E de algo que Rafael não esperava encontrar quando saiu da cidade grande, algo que chegou sem avisar, pela porta que menos esperava, depois que parou de fugir de si mesmo. Mas essa parte da história ainda está por vir. Capítulo 1. O homem por trás do currículo. Existe um tipo de exaustão que não aparece em exame nenhum, que não tem nome clínico, não tem protocolo de tratamento, não responde a férias nem a mudança de rotina. É a exaustão de quem passou anos sendo excelente no que faz, sem nunca ter certeza de que o que faz é o que deveria estar fazendo. Rafael conhecia essa exaustão melhor do que qualquer diagnóstico que havia dado na vida. Só não sabia ainda que o que sentia tinha esse nome. Visto de fora, a vida de Rafael Drummond era o retrato do que o esforço produz quando encontra inteligência no lugar certo. Filho de um contador e de uma professora de escola pública do interior de Minas, havia sido o primeiro da família a entrar numa faculdade federal de medicina. Havia se formado entre os melhores da turma, conseguido uma especialização em cardiologia numa universidade europeia que recebia 16 candidatos por ano, e voltado ao Brasil com um currículo que outros médicos citavam em congressos como exemplo do que era possível quando alguém se dedicava de verdade. O consultório no 12º andar havia sido construído aos 32 anos, com 10 anos de economia e um financiamento que levou 8 para quitar. A agenda com 3 meses de espera havia chegado naturalmente, porque Rafael era brilhante e porque brilhante, no mundo da medicina privada, tem endereço certo e preço adequado. O apartamento havia sido comprado aos 38, como quem planta uma bandeira num território que pode finalmente chamar de seu.
Cada uma dessas conquistas havia custado algo que Rafael não havia parado para calcular enquanto pagava. A especialização na Europa havia custado o relacionamento com Beatriz, namorada de 4 anos que não quis esperar os 2 anos de ausência e que havia ligado num dezembro chuvoso para dizer que havia encontrado alguém presente. Rafael havia desligado o telefone voltado para os livros e dito a si mesmo que havia tempo para essas coisas depois. O consultório havia custado os primeiros anos em que o dinheiro não chegava para o aluguel e a alimentação ao mesmo tempo, em que Rafael atendia 12, às vezes 14 pacientes por dia para fechar as contas, e chegava em casa tão esgotado que o único movimento possível era deitar com o jaleco ainda vestido. A agenda lotada havia custado, paradoxalmente, a razão pela qual havia entrado na medicina. Rafael havia feito essa escolha aos 17 anos, depois de ver o médico do posto de saúde da cidade do interior, onde cresceu, atender sua mãe durante uma crise de pressão alta. Não havia sido a competência técnica que o havia impressionado. Havia sido a forma como o médico puxou a cadeira, sentou ao lado dela, segurou a mão dela e falou com uma calma que fez a pressão cair antes mesmo do remédio fazer efeito. Havia sido presença. E Rafael havia entrado na faculdade querendo ser exatamente aquilo. 15 anos depois, atendia 40 minutos por paciente, olhava mais para a tela do computador do que para a pessoa sentada à sua frente. E o diagnóstico saía sempre certeiro e sempre com aquela qualidade de algo tecnicamente correto e humanamente vazio. Havia 2 momentos nos meses anteriores à carta que Rafael nunca havia conseguido deixar completamente para trás. O primeiro foi seu Orlando, 71 anos, que havia voltado ao consultório depois de um tratamento bem-sucedido, segurado a mão de Rafael e começado a agradecer com palavras que saíam tropeçando de emoção. Rafael havia ficado com a mão estendida sem saber o que fazer com aquela gratidão. Havia sorrido com a distância profissional que havia aprendido a manter e dito que era apenas o seu trabalho. E viu, por um instante rápido demais para ignorar, algo apagar nos olhos do senhor. Como se a resposta tivesse reduzido algo grande a um tamanho que coubesse numa ficha clínica. O segundo foi num congresso em São Paulo, onde havia encontrado Ana Clara, colega de faculdade que havia abandonado a cardiologia para coordenar um projeto de saúde comunitária no Nordeste. Ana Clara havia passado 40 minutos contando sobre o trabalho com uma energia que Rafael não reconhecia em si mesmo há anos. Não era o entusiasmo de quem acabou de começar algo novo. Era a solidez de quem encontrou onde deveria estar e construiu raízes ali. Rafael havia voltado para o hotel naquela noite e ficado acordado até às 3 da manhã sem conseguir identificar o que exatamente estava sentindo. Foi nesse estado de espírito que a carta de Perpétua chegou. Numa terça-feira comum, entre a 11ª e a 12ª consulta do dia, a enfermeira colocou sobre sua mesa um envelope amassado com seu nome escrito à mão. Rafael o abriu sem expectativa, leu, dobrou, guardou e continuou o dia. Mas algo naquelas linhas escritas num papel de caderno escolar não o deixou continuar sendo o mesmo. Capítulo 2. A carta que não pediu permissão. Perpétua Nascimento tinha 51 anos, cabelos grisalhos presos num coque que não tentava ser elegante, mãos marcadas por 3 décadas de trabalho e uma forma de escrever que não pedia, não suplicava e não se desculpava por ocupar espaço. A carta tinha 2 páginas, escritas dos 2 lados com letra miúda e regular, sem margem desperdiçada. Começava sem saudação elaborada. Apenas o nome de Rafael, 2 pontos, e então os fatos. 237 pessoas. Uma vila a 4 horas de estrada de terra da cidade mais próxima. 2 anos sem médico desde que o posto havia fechado por corte de verba municipal.
3 crianças que haviam desenvolvido complicações respiratórias evitáveis com diagnóstico precoce. Um homem de 53 anos que havia morrido de infarto numa madrugada de agosto, porque o socorro mais próximo ficava a 3 horas de distância e chegou tarde. Perpétua não descreveu isso com palavras que provocassem pena. Descreveu com a precisão fria de quem convive com cada detalhe do problema todos os dias e que já passou da fase em que a dor precisa de adorno para ser comunicada. Cada número tinha nome por trás. Cada fato tinha rosto. E ela sabia disso e escrevia como quem sabe. No final da primeira página, uma linha que Rafael releu 3 vezes antes de virar a folha. Havia escrito para 46 médicos ao longo de 1 ano. Alguns não haviam respondido. Outros haviam respondido com gentileza e negativa educada. Alguns haviam prometido e não aparecido. Rafael era o único que ainda não havia dado nenhum retorno, razão pela qual estava tentando pela 2ª vez, porque desistir não era uma opção quando havia 237 pessoas esperando. Não havia acusação naquelas palavras. Havia apenas o fato, seco, direto, sem adorno, e foi exatamente essa ausência de acusação que pesou mais do que qualquer cobrança poderia pesar. Rafael entendeu, ao ler aquela última linha pela 3ª vez, que Perpétua não estava pedindo um favor, estava oferecendo uma oportunidade. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Favor se recusa, com desconforto passageiro. Oportunidade recusada fica. Guardou o envelope na gaveta da mesa. Continuou o dia. Atendeu mais 4 pacientes. Diagnosticou, prescreveu, agendou retornos. Fez tudo o que o protocolo mandava. Naquela noite, no apartamento onde o silêncio tinha a qualidade específica de lugar comprado, mas nunca habitado de verdade, abriu a gaveta mentalmente e ficou olhando para a carta que não estava mais na mão, mas que não havia saído da cabeça. 2 semanas depois, ligou para o número que Perpétua havia escrito no canto inferior da 2ª página. O telefone chamou 7 vezes antes de ser atendido. A voz dela era exatamente como Rafael havia imaginado pela letra. Direta, sem cerimônia, sem o tom de quem não esperava que o telefonema viesse. Rafael fez perguntas práticas. Havia estrutura mínima para atendimento? Onde dormir? Qual era a situação de acesso a medicamentos básicos? Perpétua respondeu cada pergunta com a mesma objetividade da carta. Sim para a estrutura mínima, significando 4 paredes e uma maca. Sim para onde dormir, significando o quarto que havia sido do filho antes de ir estudar na capital. Medicamentos chegavam por doação irregular, o que na prática significava que às vezes havia e às vezes não havia. Quando Rafael perguntou quanto tempo seria necessário, Perpétua ficou em silêncio por 3 segundos. Depois disse que não sabia, que dependia do que ele encontrasse quando chegasse lá. Toda a vida profissional de Rafael havia sido construída sobre certezas. Protocolos, diagnósticos, prognósticos, planos de tratamento com etapas definidas e resultados esperados. Pela primeira vez em 15 anos, alguém lhe oferecia algo sem garantia, sem prazo, sem métrica de sucesso estabelecida antes do início. E foi exatamente isso que o fez dizer sim. Não a urgência da situação, embora fosse urgente. Não a culpa de quem havia demorado a responder, embora existisse. Foi a ausência de certeza. A abertura de uma porta que não especificava o que havia do outro lado, e que por isso mesmo era a única que parecia real, numa vida que havia se tornado inteiramente previsível. Avisou Marcelo, que recebeu a notícia com a expressão de quem ouve que o parceiro de negócios resolveu atravessar o Atlântico a nado, organizou os prontuários, cancelou 3 meses de agenda, colocou o equipamento básico que caberia num carro que mal aguentaria a estrada
E numa sexta-feira de manhã, saiu da cidade em direção a um lugar sem mapa digital, encontrado pelo nome numa carta escrita à mão, num papel de caderno escolar. O que encontraria lá, Rafael não poderia ter previsto. Nem a vila, nem as pessoas, nem Perpétua de pé na entrada com os braços cruzados e uma expressão que não era de gratidão antecipada. E muito menos o que viria depois, quando aquele lugar começasse a curar nele o que 15 anos de medicina não haviam conseguido identificar. Capítulo 3. A estrada que desfaz certezas. A viagem durou 6 horas. Rafael havia calculado 4, porque 4 era o que o aplicativo de mapas indicava antes de perder o sinal. As 2 horas extras foram o presente que a estrada de terra deu a um homem que havia passado 15 anos calculando tudo com precisão e que precisava, sem saber ainda, aprender a existir dentro do imprevisto. A primeira hora foi de asfalto. Rafael ainda era o médico do 12º andar. Ligou para a secretária para confirmar que os prontuários estavam organizados e que os pacientes reagendados haviam sido avisados. Ouviu o podcast semanal de cardiologia que acompanhava toda sexta-feira. Checou o e-mail 3 vezes num trecho de bom sinal. O mundo ainda falava a língua que conhecia, e Rafael se movia dentro dela com a segurança de quem nunca precisou aprender outra. Na segunda hora, o asfalto acabou. O carro entrou na estrada de terra com a relutância de máquina que não foi projetada para aquilo. O GPS perdeu o sinal num trecho de morro e não voltou. A primeira parada para perguntar caminho foi numa venda de beira de estrada, onde um homem de chapéu de palha olhou para o endereço digitado na tela do celular e balançou a cabeça com a expressão de quem vê algo que não faz sentido no contexto em que está inserido. Disse que não tinha endereço assim. Era para seguir até o cruzamento do Pé de Peque Velho, virar à esquerda na descida, passar pela casa da dona Neuza, que tinha as grades pintadas de azul claro, e depois perguntar de novo, porque dali em diante ficava confuso para quem não conhecia. Rafael anotou no celular. Seguiu. Parou mais 2 vezes. Recebeu mais 2 séries de instruções que usavam árvores, casas de pessoas específicas e características do terreno como pontos de referência. O mundo havia parado de falar em coordenadas e endereços e voltado a falar em paisagem e memória de lugar. E Rafael, que sabia navegar qualquer sistema hospitalar do país, estava completamente perdido numa estrada que os moradores percorriam de olhos fechados. Na terceira hora, o rádio perdeu o sinal. Rafael tentou 3 estações, recebeu estática nas 3 e desligou. O silêncio que entrou no carro naquele momento era de uma qualidade que ele não experimentava há anos. Não o silêncio do apartamento à noite, que era silêncio de ausência, de lugar que deveria ter barulho e não tem. Era silêncio de presença, o barulho do carro na terra, o vento pelas janelas entreabertas, os pássaros que não se preocupavam com a passagem daquele veículo estranho na paisagem deles. Um silêncio que existia por si mesmo e que não precisava ser preenchido. Rafael não ligou o rádio de volta. Ficou com aquilo. E naquele silêncio, que o desconforto da estrada não conseguia suprimir, uma pergunta subiu com uma clareza que o surpreendeu pela precisão. O que exatamente ele estava indo curar? Não era pergunta retórica, era clínica, do tipo que havia feito para si mesmo antes de cada procedimento importante. Qual é o objetivo? Qual é a métrica de sucesso? O que define que o trabalho foi bem feito? E pela primeira vez em 15 anos de prática, não tinha resposta para nenhuma das 3 versões da mesma pergunta. Médicos aprendem a diagnosticar o que está errado nos outros. Ninguém ensina a diagnosticar o que está errado em si mesmo. Talvez porque o instrumento de medida e o objeto medido sejam a mesma pessoa. E quando isso acontece, o exame nunca é totalmente confiável.
Na quinta hora, a paisagem mudou de um jeito que Rafael notou sem conseguir explicar. As casas que apareciam de longe em longe ficaram mais espaçadas, mais simples, mais integradas ao terreno, como se tivessem crescido ali em vez de terem sido construídas. As crianças que brincavam nas beiras da estrada paravam e olhavam para o carro com uma curiosidade sem timidez. A curiosidade de quem não foi ensinado a esconder o que sente. Numa curva que descia suavemente até um vale onde casas de adobe se organizavam em volta de uma praça com uma mangueira centenária no centro, Rafael viu o lugar pela primeira vez. Não era o que havia imaginado. Não era miserável da forma que o termo comunidade carente faz imaginar, nem era bucólico da forma que o imaginário urbano romanticiza o interior. Era real, com poeira, com cachorros deitados na sombra, com roupas no varal e cheiro de lenha queimando em algum lugar próximo. Um lugar que existia nos próprios termos, sem precisar de aprovação externa para ser o que era. E havia uma mulher de pé na entrada, com os braços cruzados sobre o jaleco desbotado, os cabelos grisalhos no coque de sempre, olhando para o carro de Rafael com uma expressão que não era de gratidão antecipada, não era de alívio, não era nenhuma das reações que ele havia imaginado encontrar. Era avaliação. Perpétua estava avaliando Rafael antes que ele saísse do carro. Avaliando se o homem que havia chegado era o que a carta havia tentado encontrar, ou apenas mais um que viria por 2 semanas antes de inventar um motivo para voltar. Rafael desligou o motor. Ficou um instante com as mãos no volante, olhando para aquela mulher que o olhava de volta sem desviar. Saiu do carro. Pela primeira vez em 15 anos, era o avaliado. E não tinha protocolo nenhum para isso. Capítulo 4. Perpétua. Perpétua não ofereceu a mão quando Rafael saiu do carro. Olhou para ele por um momento que foi longo o suficiente para ser intencional. Depois virou e caminhou em direção ao posto sem dizer "venha", porque era óbvio que ele viria e ela não desperdiçava palavras com o óbvio. Rafael pegou a mochila do banco de trás e foi atrás. O posto era uma construção de alvenaria simples, pintada de branco com as bordas descascando, com 2 salas de atendimento, uma pequena farmácia com prateleiras mais vazias do que cheias e uma maca que havia visto décadas de uso, mas que estava coberta com um lençol limpo e dobrado com cuidado. Perpétua havia feito o que era possível com o que havia, e o que havia era pouco. Mas estava organizado com uma precisão que Rafael reconheceu como a precisão de quem respeita profundamente o próprio trabalho, independente das condições em que o realiza. Perpétua ficou de pé ao lado da maca, cruzou os braços e começou a falar. Não perguntou se Rafael havia tido uma boa viagem. Não comentou sobre o calor, nem sobre a estrada. Começou pelos casos mais urgentes. Uma criança de 2 anos com histórico de crises respiratórias recorrentes que precisava de avaliação especializada. Um homem de 48 anos com pressão alta descontrolada que havia parado de tomar a medicação por um motivo que Perpétua já sabia qual era, mas que queria que Rafael descobrisse sozinho. Uma mulher de 63 anos com dor no peito que havia começado 3 semanas antes e que todos na família achavam que era ansiedade, mas que Perpétua não estava convencida. Rafael ouviu cada caso com atenção. Fez perguntas clínicas, anotou e foi percebendo à medida que ela falava que não estava apenas repassando informações, estava contextualizando. Para cada caso havia uma história de vida, uma dinâmica familiar, uma condição econômica, um medo específico que influenciava diretamente o comportamento do paciente em relação ao próprio tratamento. Perpétua sabia por que o homem de 48 anos havia parado de tomar a medicação. Não era esquecimento nem descuido.
O remédio causava uma tontura matinal que o impedia de trabalhar na roça, e trabalhar na roça não era opcional quando havia filhos para alimentar. Ela havia tentado conversar com o médico anterior sobre ajuste de posologia, mas esse médico havia durado 3 semanas e saído sem deixar instruções de continuidade. Rafael ficou em silêncio por um momento depois dessa informação. Perguntou quantos médicos haviam passado pela vila nos últimos 5 anos. Perpétua respondeu sem hesitar: 4. O que mais havia ficado completou 2 meses. Não havia julgamento na voz dela ao dizer isso. Apenas o registro de um fato que havia moldado a forma como trabalhava, como se relacionava com os pacientes e como havia aprendido a não depender de uma presença que chegava e ia embora, construindo sistemas que funcionassem com o que estava disponível de forma permanente, que era ela mesma. No segundo dia, Rafael atendeu o homem da pressão alta. Prescreveu o que o protocolo indicava. Perpétua ficou de pé no canto da sala, em silêncio, durante o atendimento inteiro. Quando o paciente saiu, antes que Rafael pudesse registrar o prontuário, ela disse que aquele tratamento havia sido tentado antes e que em 2 meses o homem estaria sem tomar o remédio pelo mesmo motivo. Rafael sentiu o impulso imediato de explicar por que o protocolo era o correto. Era baseado em evidências, era o padrão da literatura médica, era o que qualquer especialista prescreveria na mesma situação. Ficou com o impulso na garganta por 3 segundos. E então fez algo que surpreendeu a si mesmo. Fechou o prontuário, olhou para Perpétua e perguntou o que ela sugeria. Ela não demonstrou surpresa. Sugeriu uma abordagem em 2 frentes. Ajuste no horário da medicação para depois do trabalho, reduzindo o impacto da tontura nas horas produtivas. E uma conversa com a família sobre o que aconteceria se a pressão continuasse descontrolada, porque aquele homem tomaria decisões pelo trabalho, mas tomaria decisões diferentes pela família. Era conhecimento de contexto, o tipo que não estava em nenhum prontuário, porque nunca havia sido perguntado. E exatamente o tipo que Rafael havia passado 15 anos não perguntando porque o protocolo não previa a pergunta. Perpétua não havia estudado em faculdade nenhuma. Havia feito o curso de agente comunitária de saúde aos 23 anos e construído todo o resto na prática de 3 décadas dentro daquela comunidade. Conhecia cada família pelo nome, pela história, pela dor específica que cada uma carregava. Sabia quais remédios cada pessoa esquecia de tomar e por quê. Conhecia a relação entre a seca que havia chegado 2 anos atrás, o aumento do desemprego que veio com ela, o crescimento dos casos de alcoolismo que veio depois e os números de pressão alta e depressão que Rafael começaria a ver nos atendimentos daquela semana. Esse currículo, Rafael foi entendendo devagar. Era mais difícil de obter do que qualquer especialização, porque não se obtinha em 2 anos num país estrangeiro. Obtinha-se em 3 décadas num mesmo lugar, com as mesmas pessoas, através de uma presença que não tinha prazo de validade. Havia um detalhe sobre Perpétua que Rafael só descobriu na 3ª semana, quando seu Benedito, o vizinho mais antigo da vila, mencionou de passagem durante uma consulta. Perpétua havia recebido aos 21 anos uma carta de aprovação numa faculdade de enfermagem na capital. Havia sido a única aprovada naquele processo seletivo. A mãe havia adoecido na mesma semana em que a carta chegou, e ela havia ficado. Nunca contou isso para Rafael. Nunca contaria. Não porque fosse segredo, mas porque para ela não era o tipo de informação que precisava de narração. Era apenas o que havia acontecido. Era a vida que havia escolhido, ou que havia acontecido antes que soubesse que estava escolhendo, e que havia construído com as 2 mãos durante 3 décadas até que fizesse sentido por si mesma. Rafael pensou naquilo por dias. Numa mulher que havia aberto mão de uma trajetória inteira para ficar num lugar que precisava dela,
que havia construído conhecimento sem diploma, impacto sem reconhecimento e uma inteireza pessoal que ele, com todos os títulos e todas as conquistas, não conseguia encontrar em si mesmo havia anos. Era a pessoa mais inteira que havia encontrado em muito tempo. E era também, sem que nenhum dos dois soubesse ainda, a pessoa que estava prestes a fazer a pergunta que mudaria o ângulo de tudo. Capítulo 5. O que a vila ensinou que a faculdade não ensina. Rafael não havia chegado preparado para aprender. Havia chegado preparado para dar. Para oferecer competência técnica a um lugar que não tinha acesso a ela. Para ser o especialista que chegava de fora com o conhecimento que faltava. Era o modelo mental que 15 anos de medicina privada haviam instalado nele de forma tão silenciosa que ele nunca havia percebido que estava lá. O modelo começou a rachar na primeira semana. Dona Felícia tinha 83 anos, cabelos completamente brancos, costas curvadas pelo tempo e um quintal nos fundos da casa que era, na prática, uma farmácia viva. Cultivava dezenas de plantas com nomes que Rafael nunca havia ouvido e com aplicações que ela conhecia com uma precisão que não precisava de nomenclatura científica para ser real. Quando Rafael a atendeu pela primeira vez, ela havia acabado de tratar uma queimadura de 2º grau no braço de um neto de 8 anos, com uma pasta que ela mesma havia preparado, e o resultado que encontrou ao examinar a ferida o fez parar e olhar 2 vezes. A cicatrização estava em estágio avançado para o tempo decorrido. A inflamação estava controlada. Não havia sinal de infecção. Rafael pediu para ver a pasta. Dona Felícia mostrou sem cerimônia, nomeando cada planta com o nome que havia aprendido com a mãe, que havia aprendido com a avó, numa cadeia de conhecimento que tinha mais gerações do que qualquer protocolo clínico que Rafael havia estudado. Anotou tudo, fotografou e passou 2 noites pesquisando a composição de cada planta na literatura médica disponível. O que encontrou não o surpreendeu da forma que esperava. Surpreendeu de uma forma diferente e mais profunda. As propriedades estavam documentadas, anti-inflamatórias, cicatrizantes, antimicrobianas. A ciência havia chegado às mesmas conclusões que Dona Felícia já aplicava há décadas, por caminhos completamente diferentes, usando linguagens completamente diferentes, chegando ao mesmo resultado. O conhecimento havia existido naquele quintal muito antes de existir em qualquer revista médica. Estava apenas esperando por alguém com instrumental científico suficiente para nomeá-lo numa linguagem que o sistema reconhecesse. Rafael escreveu num caderno naquela noite uma frase que depois transformaria no primeiro parágrafo de um artigo acadêmico. Conhecimento que não tem diploma não é ignorância. Às vezes, é sabedoria que o sistema ainda não aprendeu a registrar. Seu Raimundo tinha 72 anos e havia assistido partos na vila por quase 4 décadas. Não havia perdido uma mãe. Rafael soube disso por Perpétua, antes de conhecê-lo pessoalmente, e chegou ao primeiro encontro com o ceticismo cuidadoso de quem precisa ver para crer, mas que foi treinado para crer apenas no que pode medir. A oportunidade chegou na 3ª semana, quando uma jovem de 22 anos entrou em trabalho de parto antes do previsto, numa tarde de quinta-feira, sem condições de chegar ao hospital da cidade mais próxima a tempo. Seu Raimundo chegou com uma maleta de couro gasto que carregava os instrumentos que havia usado por décadas. Olhou para Rafael com uma cortesia tranquila e disse que ficava à vontade se o doutor quisesse acompanhar. Rafael acompanhou. Saiu dali 90 minutos depois, com a humildade específica de quem acabou de ver um mestre trabalhar num idioma que não é o seu. Cada movimento de seu Raimundo era econômico, preciso, calibrado por décadas de observação e ajuste. Sabia ler o corpo da mulher com uma atenção que ia além do que qualquer monitor eletrônico capturaria.
Sabia quando esperar e quando agir com uma segurança que não vinha de protocolo, vinha de memória acumulada em contexto específico durante 40 anos. A mãe e o bebê estavam perfeitos. Rafael colocou a mão no ombro de seu Raimundo ao sair e disse que havia aprendido mais naqueles 90 minutos do que em vários seminários que havia frequentado. Seu Raimundo assentiu com a cabeça, fechou a maleta de couro e foi para casa jantar. O caso que ficou mais tempo dentro de Rafael foi o de uma menina chamada Isabela, 7 anos, trazida ao posto 3 vezes em 2 meses com dores abdominais sem causa orgânica identificável. Os exames eram normais, a dor era real. A menina dobrava o corpo quando a crise vinha e chorava com um choro que não era de criança exagerando. Rafael passou 40 minutos com ela e com a família, num atendimento que não estava em nenhum protocolo de dor abdominal que havia estudado. Perguntou sobre a escola, sobre os amigos, sobre o que havia mudado nos últimos meses. A mãe respondeu cada pergunta com a paciência de quem já havia passado por isso antes, sem resultado diferente. Até que o pai, que havia ficado em silêncio no canto da sala, com o chapéu na mão, disse em voz baixa que havia perdido o emprego na serraria em setembro, que as contas estavam difíceis, que havia discussões em casa que ele não conseguia esconder tão bem quanto queria. Rafael olhou para Isabela. A menina estava olhando para o pai com aqueles olhos de 7 anos que captam tudo e processam em silêncio, porque ainda não têm palavras para o tamanho do que sentem. As dores de Isabela haviam começado em outubro, uma semana depois do pai perder o emprego. A dor era real. A causa não estava no abdômen. Estava na sala de jantar da casa dela, nas vozes que subiam depois que ela ia dormir, na insegurança que o corpo de uma criança absorve antes que a cabeça consiga nomear. Rafael orientou a família com cuidado. Conversou com o pai separadamente. Encaminhou para acompanhamento com Perpétua, que já conhecia aquela família e saberia como continuar. E saiu do atendimento com uma certeza que havia estado crescendo desde os primeiros dias ali e que agora tinha nome completo. Havia passado 15 anos tratando doenças. Nunca havia cuidado de pessoas. A diferença entre as duas coisas não era técnica, era humana. Era a diferença entre olhar para a tela e olhar para a pessoa, entre seguir o protocolo e ouvir a história, entre chegar na consulta com a resposta pronta e abrir espaço para que a resposta verdadeira pudesse aparecer. Essa diferença era o que Perpétua praticava naturalmente todos os dias, sem treinamento formal, sem validação externa, sem nenhuma das estruturas que Rafael havia construído ao redor da própria prática para se sentir seguro dentro dela. Era também o que o médico de chapéu de palha havia feito naquela tarde de infância, quando puxou a cadeira, sentou ao lado da mãe de Rafael, segurou a mão dela e fez a pressão cair antes do remédio. Rafael estava sentado no banco de madeira do lado de fora do posto, quando essa memória voltou, completa, nítida, com a qualidade específica das coisas que sempre soubemos, mas que ficaram esperando o momento certo para serem lembradas. Havia entrado na medicina querendo ser aquilo, e havia chegado até ali para descobrir que ainda era possível. Capítulo 6. O espelho partido. A chuva chegou numa tarde de quinta-feira sem avisar, da forma que as chuvas chegam no interior quando ainda tem força de verdade. Em 20 minutos, a poeira vermelha da praça virou lama. As crianças que brincavam do lado de fora desapareceram para dentro das casas, e o lugar ficou com aquela quietude específica de quem aprendeu a respeitar o tempo antes de aprender qualquer outra coisa. Não havia atendimentos agendados para aquela tarde. Rafael estava organizando prontuários na sala dos fundos do posto quando Perpétua entrou, puxou a cadeira de frente para ele, sentou-se com a mesma objetividade com que fazia tudo e perguntou, sem preâmbulo e sem diplomacia, por que ele havia ido até ali. Não era pergunta de conversa,
Era a pergunta de quem passou 30 anos ouvindo pessoas e que reconhecia, em Rafael, os sinais de alguém que havia chegado carregando algo que não estava na mochila. Rafael deu a resposta que havia preparado sem saber que estava preparando. Disse que queria contribuir, que sentia que a medicina pública precisava de mais profissionais comprometidos, que havia chegado num momento da carreira em que precisava de algo além do consultório privado. Perpétua ouviu tudo sem interromper. Quando Rafael terminou, ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ele com aquela expressão que não julgava, mas que também não aceitava superfície como resposta. Disse que aquilo era o que ele havia decidido que era a resposta, e perguntou qual era a verdadeira. O silêncio que se seguiu durou o suficiente para ser desconfortável. Rafael abriu a boca uma vez e fechou. A chuva batia no telhado de zinco com um ritmo sem pressa, e a pergunta ficou suspensa no ar entre os dois como algo que não podia ser desfeito agora que havia sido feito. Rafael havia feito aquela pergunta para milhares de pacientes ao longo de 15 anos. Por que o senhor está aqui? O que o trouxe até mim? Quando isso começou? Era o início de qualquer anamnese, o ponto de partida de qualquer diagnóstico. E nunca havia sido incapaz de respondê-la sobre si mesmo até aquele momento. Essa incapacidade, percebeu naquela tarde de chuva, era o diagnóstico mais preciso que alguém havia feito dele em anos. Começou a falar devagar, sem saber ainda onde chegaria. Disse que havia construído a carreira que se supunha que devia construir. Que cada passo havia feito sentido dentro da lógica de quem havia chegado do interior de Minas sem rede de proteção, que havia aprendido cedo que esforço e competência eram as únicas moedas que podia oferecer e que havia oferecido as duas sem reserva durante décadas, que o consultório no 12º andar era o resultado matemático desse esforço e que havia um dia, sem que houvesse um evento específico que explicasse, acordado dentro desse resultado sem reconhecê-lo como seu. Não havia ido até ali para curar ninguém. Havia ido porque estava doente de algo que a medicina que praticava não sabia tratar. A doença do homem que construiu a vida perfeita e percebeu que não era sua, que cada conquista havia sido em direção ao que outros esperavam que ele fosse, não ao que ele precisava ser. Que o currículo que outros médicos citavam em congressos era o retrato de uma pessoa que havia se tornado muito boa em viver a vida errada. Perpétua ouviu tudo sem mudar de expressão. Quando Rafael terminou, ficou em silêncio por um tempo que não foi desconfortável dessa vez. Era o silêncio de quem processa algo com seriedade, não o de quem não sabe o que dizer. Então disse uma coisa que Rafael levaria semanas para terminar de entender. Disse que havia pessoas que construíam a vida inteira em volta de uma identidade que o mundo escolheu para elas. Que acordavam um dia dentro dessa identidade como dentro de uma roupa que nunca foi do tamanho certo, e que a maioria dessas pessoas passava o resto da vida ajustando a roupa, em vez de perguntar se era a roupa certa. Rafael havia feito algo diferente. Havia parado de ajustar e havia vindo até ali. Isso não resolvia nada por si só, disse ela, mas era o primeiro movimento honesto que uma pessoa assim conseguia fazer. E primeiros movimentos honestos eram raros o suficiente para merecer reconhecimento. Não era elogio, era avaliação. E havia uma diferença entre as duas coisas que Rafael estava aprendendo a distinguir. Saiu do posto, naquela tarde ainda com a chuva caindo, caminhou até a mangueira centenária da praça e ficou ali por um tempo sem calcular quanto. Deixou a chuva molhar o jaleco, os ombros, o cabelo que estava precisando de corte havia semanas, e deixou também que a pergunta de Perpétua continuasse fazendo o que havia começado a fazer no momento em que foi feita. Trabalho de reorganização interna. O tipo mais difícil porque não tem protocolo, não tem etapa definida, não tem métrica de sucesso estabelecida antes do início.
Mas havia algo diferente naquele momento que Rafael não conseguia ignorar. Por mais desconfortável que fosse olhar para o que a pergunta havia revelado, havia também algo que se sentia estranhamente próximo do alívio. Como quando um diagnóstico difícil finalmente é nomeado depois de semanas de sintomas sem explicação. A nomeação não resolve, mas tira o peso específico de carregar algo sem nome. Porque o que não tem nome não pode ser tratado, e o que foi nomeado, ao menos, pode começar. Rafael havia chegado sem saber o que estava procurando. Perpétua havia feito a pergunta certa no momento certo, da forma única que só alguém que passou 30 anos ouvindo pessoas de verdade consegue fazer. Agora sabia o que estava procurando. Sabia também que encontrar não seria simples. Porque havia forças do outro lado, forças legítimas que não estavam dispostas a esperar enquanto ele descobria quem era, e elas começariam a cobrar resposta muito em breve. Capítulo 7. O chamado de volta. O telefone de Rafael tinha sinal apenas no alto de um morro, a 500 metros do posto, num ponto que Perpétua chamava de mirante e que os moradores usavam para ligar quando precisavam falar com o mundo de fora. Era um lugar de visão aberta para o vale e para o céu, que no interior tem uma qualidade de azul que a cidade não produz. Rafael havia aprendido a subir até lá toda manhã antes dos atendimentos, ouvir as mensagens que haviam chegado durante a noite e responder o que precisava ser respondido antes de descer de volta para o dia. As mensagens foram mudando de tom ao longo das semanas. No primeiro mês, o sócio Marcelo ligava com atualizações práticas e um tom de parceiro que estava gerenciando a situação com boa vontade. A clínica estava funcionando. Os pacientes de Rafael estavam sendo atendidos por ele e por um colega contratado temporariamente. As finanças estavam equilibradas, com algum esforço. Havia a pergunta de sempre no final de cada mensagem, feita com leveza deliberada, sobre quando Rafael pensava em voltar. No segundo mês, a leveza começou a mostrar as bordas. Marcelo havia assumido o dobro da carga. O colega temporário havia recebido uma proposta melhor em outro lugar e saído. Havia 2 pacientes com condições crônicas que precisavam de acompanhamento especializado, que Marcelo não se sentia seguro de oferecer sozinho. A pergunta sobre o retorno havia migrado do final para o meio das mensagens, onde ocupava mais espaço e tinha menos leveza. A mãe de Rafael ligava todo domingo às 10 da manhã. Horário que havia mantido inalterado desde que ele havia entrado na faculdade 2 décadas atrás. Dona Silvia tinha 68 anos. Morava sozinha na cidade do interior de Minas, onde Rafael havia crescido. E havia construído ao redor do filho médico uma identidade de orgulho que era genuína e que era também, Rafael sabia, uma das formas que havia encontrado de dar sentido às dificuldades de criar um filho sozinha, depois que o marido morreu quando Rafael tinha 11 anos. Dona Silvia não pressionava diretamente. Perguntava se ele estava comendo bem, se a cama era confortável, se havia médico suficiente para cuidar dele, se precisasse. E no final de cada ligação, com uma casualidade que não enganava ninguém, mencionava que havia encontrado a vizinha, ou a colega da igreja, ou a prima distante, e que todas haviam perguntado por ele e desejavam que voltasse logo. Rafael ouvia a mãe com a atenção que havia aprendido a dar às pessoas e entendia, por baixo das perguntas sobre a cama e a comida, a pergunta real. Que lugar era esse que havia levado o filho embora? E por quanto tempo ainda? Havia também o apartamento, cujo aluguel continuava sendo debitado todo o primeiro do mês de uma conta que havia parado de receber os créditos do consultório. E havia a carreira, que funcionava com a lógica implacável das estruturas que existem no tempo. Cada mês de ausência, tornando o retorno ligeiramente mais difícil do que o anterior.
os relacionamentos profissionais esfriando, os convites para congressos parando de chegar, a agenda que havia levado anos para construir, precisando ser reconstruída do início quando voltasse. Cada uma dessas forças era legítima, nenhuma delas era vilã. Marcelo havia construído uma sociedade baseada em confiança e estava arcando com o peso de uma ausência que não havia combinado. Dona Silvia havia sacrificado décadas para que o filho chegasse onde chegou e não entendia por que havia deixado para trás o que tanto havia custado. Os pacientes crônicos tinham condições reais que precisavam de acompanhamento real. E era exatamente o fato de que todas essas forças eram legítimas que tornava a situação difícil de uma forma que uma pressão injusta nunca seria. Pressão injusta se resiste. Pressão legítima se carrega. Foi numa manhã de segunda-feira que Rafael chegou ao posto e encontrou tudo diferente, mais quieto, com pessoas andando com aquele passo específico de quem está preocupado, mas foi criado numa cultura que não expõe preocupação sem necessidade. Crianças que normalmente corriam pela praça estavam sentadas. 2 homens que haviam estado conversando do lado de fora da venda pararam quando viram Rafael e desviaram o olhar de uma forma que não era natural. Perpétua não havia aparecido. Rafael fechou a mochila, saiu e foi até a casa dela. Era uma construção simples de 3 cômodos, com um jardim na frente cultivado com a mesma atenção que ela dava a tudo que era seu. A porta estava entreaberta. Entrou chamando o nome dela e encontrou-a deitada no catre do quarto único, com o rosto de uma cor que não era a cor certa, e uma respiração que Rafael identificou antes de chegar perto o suficiente para medir. Febre alta. Comprometimento respiratório. Havia adoecido durante a noite. Perguntou por que não havia chamado ninguém. Perpétua, com a economia de palavras de quem conserva energia, disse que havia outras pessoas que precisavam mais do que ela. Rafael trabalhou pelo que estimou serem 4 horas, sem olhar para o relógio nenhuma vez. Fez o que era possível com o que havia disponível, que era menos do que precisava e mais do que o suficiente, porque era tudo que tinha, e foi usado com uma atenção que nenhum equipamento do consultório no 12º andar havia recebido. A febre começou a ceder no fim da tarde. Perpétua ficou acordada por períodos curtos, entre longos momentos de sono pesado. Num desses intervalos, quando a febre havia subido novamente antes de ceder, falou coisas que Rafael ouviu, com a atenção de quem entende que o delírio revela não é confusão. São camadas mais fundas de quem a pessoa é quando os filtros estão baixados. Falou numa voz que tinha 20 anos a menos do que a voz de todos os dias. Falou sobre a carta de aprovação na faculdade de enfermagem que havia chegado no agosto de muito tempo atrás. Sobre o cheiro do envelope. Sobre como havia ficado parada com ele na mão por um tempo que não soube medir no quintal de casa, enquanto a mãe dormia num sono que já tinha a qualidade do sono de quem não tem muito tempo. Sobre como havia dobrado a carta, guardado no fundo da gaveta e nunca mais aberto. Disse, num fio de voz, que Rafael precisou se aproximar para ouvir, que nunca havia sabido se havia ficado por amor ou por medo de descobrir o que era fora daquele lugar. Rafael ficou imóvel ao lado do catre por um tempo, depois que ela voltou a dormir. Havia reconhecido aquilo. Não a história, que era diferente da sua em cada detalhe externo. O sentimento por baixo dela, o sentimento de alguém que chegou a uma encruzilhada antes de estar pronto para escolher, e que havia construído décadas de vida dentro da escolha que as circunstâncias haviam feito, buscando sentido nesse espaço, porque era o único disponível. Perpétua havia ficado onde nasceu. Rafael havia ido longe. Os dois haviam chegado à mesma pergunta com décadas de distância e por estradas completamente opostas. Saiu da casa dela quando o céu já estava escuro.
caminhou até o mirante sem subir, ficou parado no meio do caminho, olhando para as luzes da vila, que eram poucas e suficientes, e entendeu que a decisão que havia estado adiando desde que chegara não podia mais ser adiada. Não porque o tempo havia acabado, porque havia crescido o suficiente para suportá-la. Capítulo 8. A escolha, que não era entre dois lugares. Perpétua ficou de cama por 4 dias. Rafael estava lá em cada um deles, de manhã cedo até à noite, fazendo o que precisava ser feito com a mesma atenção que havia dado aos casos mais complexos do consultório, mas com algo a mais que o consultório nunca havia exigido: presença contínua, não a presença cronometrada de protocolo, a presença de quem fica porque é necessário ficar, sem calcular o custo do tempo que não está sendo cobrado. No 4º dia, Perpétua acordou com a febre quebrada, a respiração normalizada e a expressão de quem está inconformada com o próprio corpo por ter precisado de cuidado. Sentou na cama com esforço que não admitiu ser esforço, pediu água, bebeu devagar e olhou para Rafael com aqueles olhos que avaliavam antes de falar. Disse que ele havia ficado. Não era agradecimento, era observação. O registro de um fato que havia significado algo, dito da única forma que ela sabia dizer as coisas que significavam. Rafael disse que era o que havia para fazer. Perpétua assentiu e ficou em silêncio por um momento. Depois, perguntou se ele havia decidido o que fazer. Rafael disse que havia. A pergunta não era sobre ficar ou voltar. Perpétua sabia disso e ele sabia que ela sabia. A pergunta era sobre quem ele seria em qualquer lugar que escolhesse estar. E essa era a única versão que importava. Havia chegado àquele lugar fugindo de uma vida que não reconhecia como sua. Mas fugir não é escolher. Se voltasse para a cidade com a mesma identidade que havia trazido, nada teria mudado, exceto o endereço. Trocaria um consultório vazio por dentro por outro consultório vazio por dentro, com a diferença de que agora saberia exatamente o que havia trocado e não poderia fingir que não sabia. O que Perpétua, Dona Felícia, seu Raimundo e a pequena Isabela haviam ensinado a Rafael não era que a cidade era errada. Era que a forma como havia habitado a cidade era errada. Havia praticado medicina sem praticar cuidado. Havia tratado competência como substituto de presença. Havia confundido excelência técnica com propósito, e propósito com resultado, empilhando uma definição sobre a outra, até que o edifício ficou tão alto que não era mais possível ver o chão de onde havia partido. Disse tudo isso para Perpétua com a voz direta que havia aprendido com ela, porque era a única forma de dizer que respeitava o que ela era. Perpétua ouviu, não comentou, não elogiou, não validou com entusiasmo de quem quer que alguém se sinta bem depois de uma revelação. Perguntou o que ele pretendia fazer com esse entendimento. Rafael disse que não sabia ainda nos detalhes, mas sabia o contorno. Não ficaria permanentemente. Não voltaria ao consultório da forma que havia deixado. Construiria uma ponte entre os dois mundos que não havia existido antes, porque pontes são mais úteis do que escolhas binárias e porque havia aprendido ali que o conhecimento que não circula apodrece no lugar onde fica guardado. Estabeleceria um sistema de visitas regulares com outros médicos que recrutaria entre colegas que havia conhecido ao longo de 15 anos e que sabia que precisavam do mesmo deslocamento que ele havia precisado, mesmo que ainda não soubessem. Reformaria o posto com financiamento que saberia como conseguir. E levaria Perpétua para dar uma palestra numa faculdade de medicina da capital, porque havia conhecimento naquela mulher que os futuros médicos precisavam encontrar antes de se formarem, não depois de 15 anos de consultório e de uma sensação sem nome que custava caro demais para ser tratada tarde. Perpétua ouviu o plano inteiro sem interromper. Ficou em silêncio por um tempo com a qualidade de quem pesa algo com seriedade.
Então disse que a resposta mais honesta que havia ouvido dele, desde que chegara, havia sido quando disse que não sabia, e que o plano que acabava de apresentar era a segunda mais honesta, porque não prometia o impossível nem fugia do necessário. Disse também, e foi a única vez que Rafael a viu dizer algo com uma suavidade que não era habitual nela, que havia uma diferença entre o médico que havia chegado ao posto semanas atrás e o que estava sentado na beira daquela cama agora. E que essa diferença não estava no currículo, estava nos olhos, no jeito de ouvir antes de falar, no fato de haver ficado. Rafael desceu da casa de Perpétua com o céu ainda claro e caminhou pela vila num passo sem destino específico. Passou pela praça onde a mangueira centenária já estava com as primeiras sombras da tarde. Passou pela venda do seu Geraldo, que acenou da cadeira de palha sem levantar. Passou pela casa de Dona Felícia, que estava no quintal com as plantas, com a atenção que dava a tudo que era vivo. Parou na frente do posto, que estava fechado naquela tarde, mas cujas paredes brancas com as bordas descascando Rafael havia aprendido a ver de um jeito diferente da primeira vez. Não como sinal de abandono, como sinal de resistência. De um lugar que continuava de pé por causa de uma mulher que havia decidido, sem diploma e sem reconhecimento externo, que aquelas 237 pessoas mereciam alguém que ficasse. Entendeu naquele momento, com a clareza das coisas que chegam depois que a tempestade passa, que havia feito a escolha certa ao vir, e que estava fazendo a escolha certa ao saber como voltar. Saber que não sabe é o começo de aprender de verdade. E saber como voltar, depois de ter ido longe o suficiente para encontrar o que procurava, é o começo de construir algo que dura. O que Rafael ainda não sabia era que a ponte que havia decidido construir traria, pelo caminho que menos esperava, algo que não havia planejado encontrar, algo que mudaria a dimensão de tudo que havia entendido sobre propósito, sobre escolha e sobre o que significa, afinal, estar presente na própria vida. Capítulo 9. O que a vila ganhou e o que Rafael deixou lá. Rafael ficou na vila por mais 3 semanas, depois da conversa na beira do catre de Perpétua, não porque havia mudado de plano, porque havia entendido que partir sem estrutura seria repetir o erro de todos os médicos que haviam passado por ali antes dele, chegando com boa vontade e saindo sem deixar nada que funcionasse depois que fossem embora. Dessa vez seria diferente. E para ser diferente precisava de tempo, de cuidado e de escuta. 3 coisas que havia aprendido o valor ali e que pretendia levar de volta como a bagagem mais importante da viagem. A primeira coisa que resolveu foi Isabela. A menina das dores de barriga havia passado 3 semanas sem uma crise depois que Rafael e Perpétua haviam trabalhado juntos com a família, orientando sobre comunicação dentro de casa, ajudando o pai a encontrar trabalho temporário numa construção na cidade vizinha através de um contato que Rafael havia acionado e estabelecendo com a mãe uma rotina de conversas diárias com a filha que não precisavam ser longas para serem suficientes. Isabela havia voltado ao posto numa tarde de sexta-feira, não com dor, mas porque queria mostrar a Rafael um desenho que havia feito na escola. Havia desenhado um médico com jaleco e estetoscópio, e ao lado do médico uma mulher com cabelos grisalhos que a menina havia colorido com muito cuidado. Rafael dobrou o desenho e colocou no bolso do jaleco. Ainda estava lá quando chegou à cidade. O filho de seu Raimundo se chamava Davi, tinha 20 anos e havia abandonado o sonho de estudar medicina 2 anos antes, quando o custo de manter um filho na faculdade havia ficado além do que a família conseguia sustentar. Trabalhava na roça ao lado do pai e acompanhava cada parto com uma atenção que revelava mais vocação do que a maioria dos estudantes de medicina que Rafael havia encontrado em congressos. Rafael passou uma tarde inteira conversando com ele,
avaliando o que sabia, o que havia aprendido observando o pai, e o que havia de potencial por baixo de um sonho que havia sido guardado, mas não descartado. Fez 3 ligações do mirante naquela tarde até o anoitecer. Na terceira, um colega que participava de um programa de bolsas para medicina em regiões de vulnerabilidade social confirmou que havia uma vaga disponível para o processo seletivo do semestre seguinte e que uma carta de recomendação de Rafael seria considerada com seriedade. Escreveu a carta naquela noite, à luz da lamparina, na mesa de madeira do quarto que havia sido do filho de Perpétua. Escreveu sobre Davi com a precisão de quem descreve um caso importante. O caso de um jovem cujo diagnóstico era vocação real em contexto de oportunidade negada e cuja prescrição era acesso. Davi entraria na faculdade no semestre seguinte. Dona Felícia recebeu uma visita diferente numa manhã de terça-feira. Rafael chegou com um caderno de anotações, uma câmera fotográfica emprestada de Perpétua e a proposta de documentar o conhecimento dela de uma forma que pudesse ser preservada e compartilhada. Passaram 4 horas no quintal, com Dona Felícia nomeando cada planta, descrevendo cada aplicação, contando a origem de cada conhecimento com a memória precisa de quem nunca precisou escrever, porque havia aprendido a guardar. Rafael registrou tudo. 3 meses depois de voltar para a cidade, aquele material se tornaria a base de um artigo publicado numa revista de medicina integrativa, com Dona Felícia Nascimento dos Santos citada como fonte primária e conhecedora tradicional. Seu nome impresso ao lado do nome de Rafael, numa publicação acadêmica que ela nunca leria, mas que existiria por causa dela. Perpétua, quando soube, disse apenas que era o mínimo, e tinha razão. O posto de saúde recebeu, nas últimas 2 semanas de Rafael por lá, uma leva de equipamentos básicos, conseguidos por doação de 4 colegas da cidade para quem havia contado a história com a honestidade de quem não pede favor, mas apresenta uma causa que merece resposta. Uma mesa de exame nova, um otoscópio que funcionava, um esfigmomanômetro digital, medicamentos básicos suficientes para 6 meses, com um sistema de reposição negociado com uma farmácia da cidade vizinha, mediante desconto filantrópico que Rafael mesmo cobriria nos primeiros 12 meses. E havia o sistema de visitas. 4 médicos haviam confirmado participação, cada um comprometido com uma visita mensal de 3 dias, em revezamento que garantia presença médica pelo menos 1 semana por mês. Eram colegas que Rafael conhecia há anos e que haviam respondido ao convite com uma rapidez que revelava que a necessidade que ele havia sentido não era exclusiva sua. No dia anterior à partida, Rafael foi até o mirante sozinho, num fim de tarde em que o céu estava daquele laranja que o interior produz com uma generosidade que a cidade não tem espaço para abrigar. Ficou ali por um tempo, sem calcular quanto, olhando para o vale onde a vida existia nos próprios termos, sem precisar de aprovação externa para ser o que era. Havia chegado como alguém que havia perdido o fio de volta para si mesmo. Havia encontrado, por caminhos que não havia planejado e através de pessoas que não havia escolhido, o que estava procurando sem saber que procurava. Não uma resposta, uma forma de perguntar melhor. Havia também deixado algo que não estava nos equipamentos, nem nos prontuários organizados, nem no sistema de visitas estabelecido. Havia deixado a versão de si mesmo que havia descoberto existir. A versão que ouvia antes de falar, que perguntava sobre a vida antes de perguntar sobre o sintoma, que entendia que cura não é exclusivamente biológica e que presença não é técnica, é escolha. Essa versão não ficaria naquele lugar. Voltaria com ele. Perpétua apareceu no caminho do mirante, caminhando com o passo recuperado de quem havia descansado o suficiente para ser ela mesma de novo.
Parou ao lado de Rafael, olhou para o vale e ficou em silêncio por um tempo, que era o silêncio dos dois, construído ao longo de semanas e que não precisava de preenchimento. Então disse, sem olhar para ele, que havia uma coisa que ainda não havia dito. Rafael esperou. Disse que quando havia escrito para os 46 médicos, não havia esperado que nenhum viesse. Havia escrito porque era o que havia para fazer, e fazer o que havia para fazer era o único modo que conhecia de funcionar no mundo. Mas havia um médico específico entre os 46 para quem havia escrito 2 vezes. Não porque era o único que não havia respondido. Havia escrito 2 vezes porque havia algo na forma como ele havia sido descrito por Ana Clara, a colega que havia se encontrado com Rafael num congresso e que conhecia Perpétua por outros projetos, que havia feito Perpétua pensar que talvez aquele fosse o médico que não viria por 2 semanas e depois inventaria um motivo para voltar. Rafael ficou olhando para ela. Perpétua virou o rosto na direção dele, com aquela expressão que não sorria facilmente, mas que, quando sorria, era de uma qualidade que não precisava de largura para ser real. Disse que havia acertado. Rafael desceu do mirante naquela noite, sabendo que o que havia encontrado ali era maior do que havia entendido ao subir, e que a ponte que havia decidido construir entre 2 mundos teria, pelo caminho que menos esperava, uma dimensão que ainda estava por se revelar completamente. Capítulo 10. O consultório diferente. Rafael voltou para a cidade numa segunda-feira de manhã, com o carro mais leve do que havia ido, porque havia deixado para trás parte do equipamento e toda a identidade que havia carregado por 15 anos, sem questionar. O apartamento tinha o cheiro específico de lugar fechado por tempo longo. Aquele cheiro de ar parado que não é sujo, é apenas ausente de vida. Abriu todas as janelas antes de desfazer a mochila. Marcelo o esperava na clínica às 2 da tarde, com uma pasta de documentos, 3 meses de pendências administrativas e uma expressão que era, ao mesmo tempo, alívio e cobrança. A expressão de parceiro que segurou as pontas sem reclamar e que agora queria entender o que havia acontecido e o que viria a seguir. Rafael sentou do lado oposto da mesa, olhou para o sócio com a atenção que havia aprendido a dar às pessoas antes de dar às situações e contou, não a versão resumida de quem quer encerrar o assunto. A versão inteira, com Perpétua, com Dona Felícia, com Isabela, com seu Raimundo, com a tarde de chuva e a pergunta que havia mudado o ângulo de tudo que via desde então. Marcelo ouviu sem interromper. Era cardiologista, não terapeuta, e não havia sido treinado para receber esse tipo de conversa num contexto profissional. Mas havia sido parceiro de Rafael por 7 anos e havia aprendido nesse tempo a reconhecer quando o outro estava falando de algo real. Quando Rafael terminou, Marcelo ficou em silêncio por um momento. Depois disse que não havia entendido metade do que havia acontecido naquele lugar sem estrada, mas havia entendido o suficiente para saber que o Rafael que havia voltado era diferente do que havia saído. E que diferente, nesse caso, parecia ser para melhor, embora precisasse de mais evidência clínica antes de confirmar o diagnóstico. Era a forma de Marcelo dizer que estava dentro. A clínica foi reorganizada ao longo das semanas seguintes com uma calma que Rafael não havia tido quando a havia construído pela primeira vez. Consultas de 40 minutos passaram a ter 55. Não porque o protocolo havia mudado, mas porque havia sido acrescentado um espaço que não existia antes, um espaço sem forma definida no início de cada atendimento, em que Rafael simplesmente perguntava como a pessoa estava, não como sintoma, mas como vida, e ficava em silêncio enquanto a resposta chegava. A primeira semana de volta foi estranha para os pacientes antigos. Seu Orlando, o senhor de 71 anos que havia tentado agradecer na consulta anterior ao afastamento e recebido distância profissional como resposta, foi o segundo paciente da segunda manhã.
Entrou com o passo de quem foi condicionado a ocupar pouco espaço num ambiente médico, sentou na cadeira de frente e ficou em silêncio, esperando o protocolo começar. Rafael fechou o computador. Olhou para seu Orlando. Perguntou como ele estava, sem pressa, sem direcionamento para o exame que viria depois. O senhor ficou imóvel por um instante, como quem não sabe se a pergunta é real ou é procedimento. Depois, começou a falar. Disse que havia voltado a caminhar pela manhã, que havia parado de comer sal escondido da esposa, que o neto havia nascido saudável em fevereiro e que havia sido ele quem cortara o cordão umbilical porque o genro havia desmaiado na hora. Riu de um riso que era o riso de homem que carrega muita coisa e que encontrou um lugar seguro para deixar um pouco. Rafael ouviu tudo, fez as perguntas clínicas quando chegou a hora, verificou os exames, ajustou a medicação com uma pequena mudança que Perpétua teria aprovado pelo raciocínio por trás dela. E quando seu Orlando se levantou para sair, parou na porta e disse, sem que houvesse nada no protocolo que justificasse dizer que era bom que o doutor havia voltado. Rafael disse que era bom ter voltado. Era verdade. E era a primeira vez em 15 anos que essa frase havia sido verdade da forma que precisava ser. Foi numa tarde de setembro que Flávia Serrano entrou no consultório pela primeira vez. 44 anos. Oncologista num hospital público, encaminhada por um colega cardiologista para acompanhamento de uma arritmia que havia aparecido num check-up de rotina. Chegou com o jaleco ainda vestido, a pasta de exames já aberta na mão antes de sentar, e uma forma de ocupar o espaço de quem está acostumada a ser a especialista na sala e que precisava de algum esforço para sentar do outro lado da mesa. Rafael reconheceu aquilo sem precisar de explicação. Havia sido ele por 15 anos. Fechou o computador, perguntou como ela estava. Flávia abriu a boca para responder com os exames e então parou. Olhou para Rafael com uma expressão que era surpresa genuína. Disse que não havia dormido bem em meses, que havia assumido o dobro da carga no hospital depois que 2 colegas haviam pedido demissão, e que não havia como recusar porque havia pacientes que não teriam para onde ir. Que o casamento havia chegado ao fim depois de 8 anos, não por ruptura dramática, mas pelo motivo mais silencioso e mais difícil de nomear. Ela havia estado ausente dentro do próprio casamento. O ex-marido era um homem bom que havia tentado, esperado, pedido de formas diferentes ao longo dos anos que ela voltasse para dentro daquilo que haviam construído juntos. E Flávia havia tentado também, com a mesma disciplina que aplicava aos protocolos clínicos, sem entender que presença não é esforço, é escolha. O divórcio havia sido acordado numa tarde de domingo com uma tristeza tranquila que era pior do que a raiva teria sido. Tristeza tranquila é o som de 2 pessoas que ainda se respeitam, reconhecendo que algo necessário chegou ao fim. Disse tudo isso olhando para a própria pasta de exames aberta na mão, como se estivesse lendo o relatório de outra pessoa. Rafael ouviu sem interromper. Quando ela terminou, fez as perguntas clínicas que precisavam ser feitas, verificou os exames, confirmou que a arritmia era benigna e tratável com ajuste de estilo de vida antes de qualquer medicação. E então, com a naturalidade de quem oferece água a alguém com sede, sem fazer disso um gesto grandioso, disse que havia uma pergunta que ela havia respondido naquele dia que não estava no protocolo cardiológico, mas que era provavelmente a mais importante que havia respondido em muito tempo. Flávia olhou para ele. Rafael disse que ela sabia exatamente o que estava acontecendo, o que estava custando e o que precisava mudar. Que sabia antes de sentar naquela cadeira. E que o mais difícil não era saber. Era encontrar um lugar onde dizer isso em voz alta não fosse fraqueza. Flávia voltou na semana seguinte e na semana depois. Não apenas pelo acompanhamento da arritmia, embora fosse a razão oficial registrada no prontuário. Havia algo naquele consultório que havia mudado de textura, que havia se tornado um lugar
onde era possível ser médica e ser pessoa ao mesmo tempo, sem que um papel anulasse o outro. Na quarta consulta, no final do atendimento, enquanto guardava a pasta de exames, perguntou com uma casualidade que não era casual se Rafael havia considerado fazer um trabalho conjunto com médicos de outras especialidades que estivessem passando pelo mesmo tipo de desorientação profissional que havia descrito. Rafael disse que havia considerado, que havia, na verdade, começado a delinear algo nessa direção. Flávia disse que queria ouvir mais sobre isso quando houvesse mais para contar. Saiu do consultório com o jaleco ainda vestido, mas com o passo ligeiramente diferente do que havia chegado. Rafael notou a diferença sem comentar, da mesma forma que Perpétua havia notado a diferença nele sem comentar, porque certas mudanças pertencem a quem as faz e não precisam de nomeação externa para serem reais. Escreveu o nome de Flávia num caderno que havia colocado na gaveta da mesa, ao lado do papel, com a frase que seu Orlando havia dito na porta. O caderno estava começando a ter páginas, e cada página era uma conversa que não havia cabido no protocolo anterior e que havia acontecido porque agora havia espaço para ela acontecer. O que a vila havia ensinado estava se instalando, paciente por paciente, numa cidade grande que tinha tanto acesso à medicina e tão pouco acesso ao que Perpétua havia construído em 3 décadas, com braços cruzados e perguntas diretas. Presença. Capítulo 11. O amor que chegou pela porta certa. Flávia Serrano voltou ao consultório pela 5ª vez numa tarde de outubro, 3 meses depois da primeira consulta. A arritmia estava controlada. O sono havia melhorado. E havia algo diferente no passo com que ela entrou na sala. Não o passo de quem chegava carregando o peso de uma vida que havia parado de reconhecer como sua, mas o passo de quem começou a reorganizar os tijolos de dentro para fora. Dessa vez, não havia exames na mão quando sentou. Apenas ela, a cadeira e uma pergunta que havia estado guardando desde a consulta anterior. Disse que havia pensado no que Rafael havia mencionado sobre o trabalho conjunto com médicos que estavam passando pelo mesmo tipo de desorientação profissional. Disse que havia conversado com 3 colegas do hospital que haviam respondido com um reconhecimento imediato que não havia esperado. E perguntou se Rafael havia avançado na ideia ou se ainda estava no estágio de delinear. Rafael disse que havia avançado, que havia estruturado um formato de encontros mensais para profissionais de saúde que precisavam de espaço para falar sobre o que o jaleco não deixava falar no ambiente de trabalho. Que o primeiro encontro estava marcado para o mês seguinte, num espaço conseguido através de um instituto cultural que havia se interessado pelo projeto, e que havia 6 pessoas confirmadas, entre elas 2 médicos que haviam passado pela vila no sistema de visitas e que haviam voltado com o mesmo tipo de deslocamento que ele havia trazido na bagagem. Flávia disse que queria participar e que levaria os 3 colegas. O primeiro encontro aconteceu numa quinta-feira de noite, com 12 pessoas sentadas em círculo, sem mesa entre elas, sem protocolo formal, sem agenda além de uma pergunta inicial que Rafael havia escrito num papel e colocado no centro do círculo como ponto de partida. A pergunta era simples: por que você entrou na medicina? Houve um silêncio denso depois que Rafael leu a pergunta em voz alta. O tipo de silêncio de pessoas acostumadas a responder questões técnicas que, de repente, se deparam com uma que não tem resposta técnica, que tem resposta humana, e que, por isso mesmo, é mais difícil de responder numa sala cheia de colegas do que qualquer questão de concurso de residência. Flávia foi a primeira a falar.
Disse que havia entrado na medicina porque o pai havia morrido de câncer quando ela tinha 15 anos e ela havia decidido naquele corredor de hospital, naquela tarde específica, que jamais deixaria outra família sentir o que a dela havia sentido por falta de conhecimento ou de recursos. Disse que havia cumprido essa promessa até certo ponto e que havia um ponto além do qual havia parado de cumpri-la, sem perceber quando havia cruzado essa linha. Os outros 11 falaram naquela noite, cada um de uma forma diferente, com histórias diferentes, com o ponto de desorientação em lugares diferentes da trajetória, mas com a mesma estrutura por baixo. A estrutura de alguém que havia entrado na medicina por uma razão humana e que havia se perdido dessa razão dentro do sistema que a própria prática havia construído ao redor de si mesma. Rafael ouviu cada um com a atenção que havia aprendido a dar. E quando chegou a vez dele, contou sobre o menino do interior de Minas que havia visto um médico puxar uma cadeira, sentar ao lado de uma mulher com pressão alta, segurar a mão dela e fazer a pressão cair antes do remédio. E sobre o homem de 42 anos que havia precisado ir até uma vila sem estrada para lembrar que havia entrado na medicina querendo ser exatamente aquilo. O encontro terminou às 11 da noite. Ninguém havia olhado para o relógio depois da primeira meia hora. Flávia ficou ajudando Rafael a reorganizar as cadeiras depois que todos foram embora. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, o tipo de silêncio confortável de duas pessoas que não precisam preencher o espaço entre elas para que o espaço seja agradável. Quando terminaram, ficaram de pé no meio da sala vazia, com a luz baixa do Instituto Cultural ao redor. Flávia disse que havia algo que queria perguntar que não tinha nada a ver com cardiologia nem com os encontros. Rafael disse que podia perguntar. Disse que havia notado, desde a primeira consulta, algo diferente na forma como Rafael ouvia as pessoas. Não a técnica de um profissional treinado para ouvir. Algo mais próximo do que ela descreveria como atenção real. E que havia passado semanas tentando entender de onde vinha aquela qualidade, porque havia médicos competentíssimos que nunca a desenvolviam e havia algo em Rafael que parecia ter custado algo para ser aprendido. Rafael disse que havia custado. E contou sobre Perpétua, sobre a tarde de chuva, sobre a pergunta que havia mudado o ângulo de tudo. Flávia ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ficou com aquela expressão de quem está processando algo com seriedade real, não a seriedade performática de quem quer parecer atento. Então disse que havia sido casada por 8 anos com um homem bom, que o ex-marido era gentil, presente dentro das possibilidades dele, sem vícios nem crueldade, que o casamento havia acabado não por ruptura dramática nem por traição, mas pela razão mais silenciosa e mais difícil de explicar em cartório. Ela havia estado ausente dentro do próprio casamento, não fisicamente, porque estava em casa todas as noites. Mas a versão dela, que chegava em casa depois de 12 horas de hospital, era uma versão reduzida, esgotada, que havia deixado o melhor de si mesma nos corredores do trabalho e que não tinha mais vocabulário para o que o casamento precisava que ela fosse. O ex-marido havia tentado, havia esperado, havia pedido de formas diferentes ao longo dos anos que ela voltasse para dentro do casamento. E Flávia havia tentado também, com a mesma disciplina que aplicava aos protocolos clínicos, sem entender que presença não é esforço, é escolha. O divórcio havia sido acordado numa tarde de domingo com uma tristeza tranquila que era pior do que a raiva teria sido. Porque tristeza tranquila é o som de duas pessoas que ainda se respeitam, reconhecendo que algo necessário chegou ao fim. Disse tudo isso olhando para as cadeiras que haviam reorganizado juntos, com a voz de quem ensaiou contar isso para si mesma muitas vezes antes de contar para outra pessoa. E então disse que havia algo que o ex-marido, apesar de tudo que era e de tudo que havia tentado, nunca havia conseguido alcançar. Não por falta de amor,
por falta de um vocabulário específico que só existe entre pessoas que habitam o mesmo mundo por dentro, que entendem sem precisar de explicação o peso de uma jornada de 12 horas que não foi física, que sabem o que significa carregar a vida de outra pessoa nas mãos e chegar em casa com esse peso ainda nos ombros sem saber como deixá-lo na porta. Com Rafael, esse vocabulário havia estado presente desde a primeira consulta. E isso havia sido, ao mesmo tempo, um alívio e uma revelação do que havia faltado. Disse isso com a diretidade de quem aprendeu que as coisas que importam merecem ser ditas com clareza, sem o adorno que as torna menores do que são. Rafael entendeu o que ela estava dizendo, não como conclusão antecipada, como reconhecimento de algo que havia estado presente desde o início e que nenhum dos dois havia nomeado, porque havia coisas mais urgentes para nomear antes. Disse que havia uma pergunta que queria fazer que também não tinha nada a ver com cardiologia. Perguntou se ela tomava café. Flávia disse que havia parado por prescrição médica 2 anos atrás e havia voltado porque havia coisas que valiam o risco. Saíram naquela noite caminhando lado a lado pela calçada molhada de uma chuva que havia parado, conversando com a naturalidade de 2 pessoas que descobrem ao mesmo tempo que o vocabulário do outro é familiar de um jeito que não sabiam ser possível antes de ouvir. Não havia urgência naquele passo, não havia protocolo. Havia 2 pessoas que haviam aprendido, por caminhos diferentes e com custos diferentes, que presença é a coisa mais rara e mais valiosa que alguém pode oferecer a outro. Nos meses seguintes, construíram algo que nenhum dos dois havia planejado naquele período das suas vidas, com a calma de quem aprendeu que as coisas que duram não são apressadas, com a honestidade de quem passou tempo suficiente olhando para si mesmo para saber o que era e o que não era, e com a cumplicidade de pessoas que habitam o mesmo mundo por dentro e que por isso mesmo não precisam de tradução para se entender. Perpétua soube pelo sistema de mensagens que Rafael havia criado para manter contato. Respondeu com 2 frases. Disse que era bom. E disse que havia reconhecido isso na primeira vez que Rafael havia descrito o caso de Flávia, sem perceber que estava descrevendo mais do que o caso. Rafael releu aquela mensagem no Mirante numa visita 2 meses depois, com o céu daquele laranja generoso que o interior produz e que havia aprendido a parar para ver. Havia descido aquela estrada de terra como alguém que havia perdido o fio de volta para si mesmo. Havia encontrado, por caminhos que não havia planejado, o que estava procurando sem saber que procurava. O propósito enterrado sob 15 anos de protocolo. A presença que havia desaprendido a exercer. E a clareza sobre quem era que nenhum currículo havia sido capaz de dar, porque currículo registra conquistas, não caráter. E havia encontrado, pela porta que menos esperava, alguém que o via com essa clareza e que ele via da mesma forma. Não era o final de uma história, era o começo de uma que sabia, desta vez, como habitar.